Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como tem passado de ontem para hoje? Espero que sejam todo mundo bem. Vamos dar continuidade. Fechamos ontem, né, a nossa matéria com o sistema gastrointestinal e hoje vamos dar continuidade nos próximos sistemas, né, do nosso organismo. Hoje nós vamos falar sobre o sistema tegumentar, tá bom? O que é esse sistema tegumentar? Ele se trata, né, ele se compõe, né, através da pele e os anexos, né, da pele. O que são esses anexos? São a unha, glândulas, os pelos, né, os receptores, né, especializados, no caso, receptores que vão receber os estímulos, né, do nosso corpo, o sentimento de dor, o sentimento de frio, a sensação, na verdade, né, a sensação do frio, a sensação da dor, tá? Que são esses receptores especializados, tá bom? Inicialmente nós vamos começar falando sobre a pele e as suas funções, né? Porque a pele, ela é considerada como um órgão, né, do nosso corpo, e inclusive como forma de curiosidade, né, é o principal, o primeiro, né, o maior órgão do nosso corpo é a nossa pele, né, é um órgão, o maior, considerado o maior órgão do corpo humano, e equivale a 16%, né, do peso seco total do nosso corpo, tá? Então, não é pouca coisa, né? O seu peso é em média de 4,5 a 9, né, quilos, isso aí também depende da altura, o tamanho da pessoa, né? Que vai diferenciar essa questão do quilo, tá? Do peso total dessa pele, né, desse órgão. A sua espessura vai variar de 0,5 até 4 milímetros, tá? É o mais sensível, né? É um órgão mais sensível e também o primeiro a ter o contato, né? É o primeiro meio de comunicação que temos. Quando, por exemplo, chegamos próximo a uma pessoa, né? O primeiro sentimento que a gente tem é o contato com ela, né? E é através da nossa pele. A sensação do frio, né, do calor, é o primeiro contato, né, que a temperatura tem com o nosso corpo é através da nossa pele, tá? Então, por isso que a gente fala que é o órgão mais sensível, né, por conseguir captar essas sensações do meio externo. E também é o primeiro órgão de contato, né? É o primeiro meio, né, de contato com o mundo externo, né? E também é mais eficiente como um protetor, tá? A pele, ela funciona como um protetor, né, de todo o nosso organismo, né? Protetor contra micro-organismos, né? Porque a gente fala que a pele acaba sendo uma porta de entrada quando apresenta alguma lesão, né? Essa lesão, ela acaba sendo uma porta de entrada para micro-organismos infectar, né? Contaminar o nosso corpo, né? O nosso organismo. Agora eu vou falar, né, para vocês as funções, as principais funções da nossa pele, né? Como, por exemplo, a pele é um órgão elástico, né? Áspero e regenerador, né? O que significa? Que quando a gente machuca a nossa pele, ela não se regenera, né? Ela se volta, pode ficar alguma cicatriz, né? Pode deixar alguma marca por aquela lesão, mas ela se regenera, né? Ela se recompõe e se forma novamente como uma barreira, né? Como uma proteção para o nosso organismo, tá? Envolve todo o organismo, protegendo contra agressões térmicas por meio dos capilares, né? Excreção de suor, impermeabilidade da perda excessiva de eletrólitos, tá? Então, assim, ó, captação de temperatura, vamos supor, tá muito frio, tá? Então, os nossos pelos, né, vão fazer essa captação, né, dessa sensação térmica que está muito abaixo, né, do nosso corpo, e a gente tem aquela sensação de frio, né? E como o nosso cérebro entende que não podemos, né, perder essa caloria do organismo para um bom funcionamento, né, desse organismo, o nosso cérebro, ele entende, você está com frio, tá? Então, veste um agasalho, alguma coisa para manter, né, a sua temperatura, tá? Assim funciona também com a excreção de suor, né, que, por exemplo, para manter a temperatura, né, em tempo quente, né, a gente transpira de uma forma maior, tá? Por que eu falo maior?
Porque no frio, não sei se alguém já percebeu, que quando a gente está com muito frio, a gente acaba transpirando também, tá? A transpiração não é simplesmente sinônimo de calor, tá? Durante o período, né, de muito frio, a gente transpira também, tá? Só que em quantidade menor, né? Vai ser uma excreção menor, né, de suor, tá? Em tempos quentes, a gente vai ter uma excreção mais excessiva, né, maior, para tentar controlar a nossa temperatura, né, a nossa temperatura corporal, tá? Hipermeabilidade, a perda excessiva de eletrólitos, tá? Que no caso entra essa questão do suor, tá? Então, por exemplo, a gente não chegar a uma desidratação, né? Essa pele, ela consegue proteger, né, essa hipermeabilidade, né? Uma hipermeabilidade, né? Contra a perda, né? De eletrólitos, tá bom? A nossa pele, ela também nos auxilia como uma resposta imunológica, tá? Então, a nossa pele tem essa função também como uma resposta imunológica, como uma barreira, como uma proteção, né, para o nosso sistema imunológico, tá bom? No caso, eu já falei com vocês, né, participa do equilíbrio térmico, né, que é esse equilíbrio entre temperatura corporal, né, entre quente e muito frio. Então, através da excreção do suor, né, a gente consegue manter, né, essa temperatura corporal necessária para o bom funcionamento do corpo, tá? E também protege contra substâncias nocivas. Por exemplo, igual eu falei com vocês, em relação aos agentes, né, agentes causadores de doenças. Por exemplo, um vírus, uma bactéria, tá? A gente consegue, aliás, esse micro-organismo, né, acaba conseguindo ter acesso ao nosso organismo se, por exemplo, tiver alguma lesão, tá? Ah, Kátia, mas, por exemplo, o vírus, né? O vírus, se alguém espirrar próximo da gente, a gente acaba pegando. Mas por quê? Porque ele entra no nosso trato respiratório, tá? Que é através de mucosas. E essas mucosas, elas são mais permeáveis. Então, por isso, o vírus acaba conseguindo entrar em contato com o nosso organismo, tá? Então, por isso, a proteção, né, das nossas vias aéreas, da via oral, né, no caso da boca, para não ter contato com essas mucosas, tá? Porque se for entrar em contato diretamente com a pele, que não esteja com nenhuma lesão, né, que ela esteja íntegra, esse vírus ele não vai conseguir entrar no nosso organismo, tá? Então, por isso que devemos manter esse cuidado, né, com essas regiões das mucosas, tá? Que são mais permeáveis, né, aos patógenos, aos agentes causadores de doenças, tá bom? Aí, aqui, detecção, né, dos estímulos que eu falei com você, frio, calor, dor, alguma pressão, por exemplo, quando você sofre alguma pressão, né, um aperto em alguma região do seu corpo, né, a sua pele, né, vai receber esse estímulo, né, e fazer a captação da informação que está machucando, que está sofrendo a pressão, né, naquele local, para você olhar o que está acontecendo, né, ou para sair daquela pressão, tá? Metaboliza também, né, a pele, no caso, metaboliza a vitamina D, né, pela exposição dos raios solares, tá? Então, a gente sabe que a vitamina D, ela é super, né, muito essencial, né, na vida, não só dos idosos, da gente como um todo, né, até mesmo como uma saúde, porque ela traz benefícios aos nossos ossos, tá? Então, a pele tem essa função de metabolizar, né, através da exposição dos raios solares, de produzir, metabolizar a vitamina D, tá? E agora nós vamos para a parte, né, da subdivisão da pele, tá? A nossa pele, ela é dividida em 3 camadas, que é epiderme, a derme e também a hipoderme, tá? Eu deixei uma fotinha para vocês que tá deixando bem descrito, né, bem separadinho essa subdivisão da pele, tá bom? Ó, essa primeira parte, né, que é a epiderme, é a parte onde tem essa primeira comunicação, tá, com o meio externo, é onde a gente recebe, né, essa sensação de calor, de frio, é o primeiro contato que a gente tem com o meio externo,
tá bom? A região da derme, tá? É a segunda camada, né, que a gente tem entre as camadas da nossa pele. É uma camada onde tem a presença, né, dos receptores sensoriais, então é a partir deles que essas sensações, né, de frio, calor, de dor, que vão ser captadas, né, e mandadas para o nosso cérebro, para ele fazer uma resposta, né, para mandar uma resposta em relação a essa captação, né? É uma camada vascularizada, né? Porém é menos vascularizada que a hipoderme, tá? Dentro da derme nós temos também o bulbo capilar. Esse bulbo capilar é onde fica a raiz dos nossos pelos, tá? Da nossa pele. Então, os pelos eles nascem a partir da derme, tá bom? E a hipoderme, né, que é a região mais vascularizada dentre as camadas da nossa pele, ela também, né, fica o acúmulo de gordura. Então, quando a gente tem o excesso de peso, né, o excesso de índice de gordura, né, no nosso organismo, no nosso corpo, acaba tendo esse acúmulo, né, de gordura nessa camada, que é a região da hipoderme. E logo abaixo, né, logo depois da hipoderme, nós já encontramos o músculo, tá, que é a nossa musculatura, né, que forma o nosso organismo. Tá bom? Então, são essas três camadas, né? A hipoderme, a epiderme, derme e também a hipoderme, tá? Lembrando que a hipoderme é a mais vascularizada, né? E na região derme é que se encontra a raiz, né? O bulbo capilar dessas nossas, dos nossos pelos, tá bom? Bom, por hoje é só, tá? Hoje, inicialmente, era só mesmo para fazer essa introdução, né? Em relação à pele e o sistema tegumentar. Na próxima aula eu vou passar para vocês em relação às principais, né, doenças que acometem a pele, tá? E depois, né, dessa próxima aula eu vou falar com vocês também sobre as lesões, né, lesões por pressão, tá? Que encontramos principalmente nos nossos pacientes acamados, né? E dentro da clínica médica podemos muito, né? Podemos encontrar esse tipo de situação, tá? Em pacientes acamados, encontrar lesão por pressão, tá bom? Então é isso, tá? Fiquem com Deus. Qualquer dúvida que tiver, eu vou estar à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau e até a próxima.